Alô, meu querido, fala minha querida, vamos continuar o tópico de biologia celular e finalmente matar esse troço aqui, cara. Só pra gente ter ideia, vamos ver rapidinho uma parte relacionada a ciclo celular. Lembrando que o edital geralmente ele traz expresso a nomenclatura de ciclo celular. Portanto, meu amigo, se você tem esse tópico no seu edital, principalmente papiloscopista da Polícia Federal ou os cargos de perito criminal, é muito importante que você domine ciclo celular. Porque, cara, eu cito pra você, a prova que eu passei da Polícia Civil de São Paulo cobrou um tópico a respeito disso. O Paraná cobrou um tópico a respeito disso. Rio de Janeiro cobrou outro tópico também. Então você não pode ficar de fora. Ciclo celular é uma matéria fácil, só que ela só tem nomenclatura feia, mas na prática a gente sabe que ela é bem tranquila, bem facinho. Vamos então falar a respeito um pouquinho do ciclo celular. E nada melhor do que estabelecer um conceito. Ciclo celular nada mais é do que o processo de divisão celular, que hoje nós vamos bater dois tipos. Lembrando que a parte de gametogênese é um tópico específico de sistema reprodutor. Então a gente tem que saber fazer muito bem essa diferenciação aí na prática, ok? Então aqui eu vou falar, por exemplo, da meiose e da mitose, que são os dois processos celulares de divisão que nós temos interesse aqui. Então só para estabelecer algo um pouco mais robusto em relação à mitose e à meiose. Olha que interessante, doutor. A mitose, ela é um processo de divisão celular em que células gaméticas, em que células somáticas originam novas células somáticas. Pedro, o que é uma célula somática? É uma célula que não dá origem a gametas. É uma célula qualquer do nosso corpo humano. Uma célula do seu dedo, uma célula do seu olho, uma célula do seu sistema nervoso central e por aí vai. Isso é uma célula somática, belezinha? Agora, a mitose, ela tem dois conjuntos genômicos, um do pai e um da mãe, que você aprende como 2N, e dá origem a uma nova célula também 2N. É esse que é o ponto crucial de diferença entre a mitose e a meiose, porque a meiose, ela acontece naturalmente em células germinativas, dando origem a células com apenas um genoma em se tratando, obviamente, de humanos, óbvio, né? Então, nesse caso, ele dá origem a um único genoma, portanto, a um gameta com capacidade reprodutiva. Essa basicamente é a diferença dos dois, da mitose e da meiose. Agora, vamos trabalhar as duas etapas relacionadas a toda e qualquer divisão celular. Toda divisão celular, ela requer um preparo e em seguida uma divisão. Funciona mais ou menos assim. Toda vez que uma célula vai se dividir, não adianta ela simplesmente invaginar sua membrana plasmática e separar o seu DNA. Não dá. Ela precisa de um conjunto maior de organelas para ser mandado para cada polo da célula. Ela precisa de uma quantidade muito grande de RNA ribossômico para fazer síntese de proteínas e por aí vai. Imagine, uma célula, na hora dela se dividir, ela tem que trazer uma quantidade razoável de produto para a célula filha, para que a célula filha tenha capacidade de sobreviver após a divisão celular. Por isso que é importante a gente citar que a fase de preparo da divisão celular, sem dúvida, é a fase mais importante da divisão celular. E é por isso que ela tem uma nomenclatura própria. Pode ser chamada de intérfase ou de interfase. Não tem problema. Existem essas duas nomenclaturas na literatura. Não temos muito problema no que tange essa parte aqui. Então, essa fase de preparo, ela consiste, nós vamos ver ela aqui em detalhe, na etapa em que essa célula vai acabar produzindo muito DNA, produzindo muito RNA e também proteínas, além de capacidade de absorção aumentada de algumas substâncias aí na prática. Show de bola? Então a gente conseguiu fechar essa etapa de preparo, que aqui nós vamos sim trabalhar em detalhes. E por fim existe uma segunda etapa que é a divisão propriamente dita. Só que o ponto muito interessante da gente lembrar, que eu coloquei inclusive para você em forma de observação, é que funciona mais ou menos assim. O nosso relógio biológico, doutor, imagine que o nosso relógio biológico celular, ele tivesse 24 horas. Destas 24 horas, aproximadamente 21 a 23 horas seria dedicado única e exclusivamente à intérfase. E é por isso que eu gosto de citar para você o seguinte: se uma célula demora muito para se dividir, ela permanece em qual das duas fases mais? Óbvio que seria na fase de preparo. Doutor, é como se fosse aquele momento que você tá na cama com alguém. Já imaginou? Quanto tempo você demora ejaculando, meu filho ou minha filha? Olha que interessante. Você fica 10 minutos, 15 minutos? Não, é algo muito rápido. A divisão ela é muito sucinta. Agora, o preparo para aquela parada não é demorado? Você não tem que ter uma preliminar ali? Claro que tem. Então lembra mais ou menos dessa parada. A divisão celular é muito parecida. A divisão ela é muito rápida, perto ou comparado com a fase de preparação chamada de intérfase. Claro, se a gente for estabelecer parâmetros comparativos, é mais ou menos isso que a literatura, por exemplo, do livro da Biologia Molecular da Célula, muito famoso, estabelece aí que a gente conhece, ok? Em seguida, vamos então
trazer uma análise mais minuciosa a respeito dessa fase de preparo que tanto cai em prova, Vamos lá. A intérfase, portanto, é uma fase de preparação para a divisão celular. Por isso que ela antecede, ela não sucede a divisão celular. Ela vem antes, óbvio, porque a célula tem que se preparar para dividir. E essa antecedência que se tem em relação à divisão celular, ela compreende 3 fases muito bem estabelecidas. Doutor, para você são essas 3 fases. Hoje, dentro dos livros de biologia molecular, já se conhece uma fase G0, que nós chamamos de fase de engatilhamento. Eu nem entro com você porque os livros mais recentes, eles trazem isso, mas só com aquela análise de graduação muito mais aprofundada, ou até mesmo de pós-graduação. Não vou citar com você. O ponto mais importante que você tem que lembrar é que existe a fase G1, S e G2, Growing, Synthesizing e Growing, beleza? Ou Growth, que eles colocam em inglês, termo de inglês de crescimento, que é a fase de crescimento 1 e fase de crescimento 2 dessa célula. Tranquilo? Então, quando a gente tem essa divisão sendo antecedida, na fase G1 é a primeira fase que essa célula tem em relação ao crescimento. Essa célula se torna grande, robusta, produzindo muito RNA e proteína. Lembrando que RNA, tanto RNA transportador, quanto mensageiro, quanto ribossômico. Sem falar que aqui também estamos diante da duplicação de algumas organelas. Isso é importante também, principalmente o retículo endoplasmático, quando a gente pega o rugoso. O rugoso, na verdade, ele só cresce e na hora de dividir a carioteca ele se desfaz e depois ele é refeito a partir de informação gênica, ok? A fase S, doutor, é a fase mais importante da sua prova. A fase S é uma fase chamada de synthesizing, ok? É a fase em que efetivamente o DNA se duplica. Eu particularmente gosto de representar assim. Esse DNA, ele se encontra na posição somática na seguinte forma, 2N, ele tem 46 cromossomos simples. Quando ele se duplica, eu particularmente gosto de colocar um 2 aqui embaixo para indicar que nós temos 46 cromossomos duplicados. Pedro, qual que é a importância disso? Significa que a fase S, que duplica o cromossomo, ele na verdade não produz 92 cromossomos, meu filho. Ele produz 46 ainda, mas agora naquela forma convencional de xizinho que você conhece, naquela forma duplicada. Se você for analisar o 2N convencional, nós temos cromossomos 23 pares, obviamente lado a lado quando a gente estuda a distribuição em cariótipo. Só que o que acontece? Quando essa célula se torna duplicada com esse 2zinho, olha o que acontece com esse cromossomo. Ele fica assim. Então, doutor, a fase de duplicação não produz 92 cromossomos, pelo amor de Deus. O que ela produz são 46 cromossomos, mas agora duplicados. O que existem são 92 cromátides irmãs. Pedro, o que é uma cromátide irmã? É essa parte aqui do cromossomo, ó. Então existe, na verdade, 92 cromátides irmãs, mas cromossomos permanece 46, doutor. Tranquilo? Então, tranquilão, essa parte muito fácil em relação à fase S. E por fim a fase G2. Na fase G2, o DNA, na verdade, ele já está duplicado e a célula continua o seu procedimento de síntese de RNA e de proteínas também. Então a célula ela termina algumas fases que ela deixou pela metade em relação à fase G1 e em seguida na fase G2 ela dá uma ênfase um pouco maior à parte de organelas. Tudo bem? Se nós fôssemos representar esse gráfico, diga-se de passagem, este gráfico já apareceu na prova da Polícia Civil de São Paulo e outros estados também. Aqui, o que eu quero te citar foi o seguinte, olha como que se representa a divisão celular do tipo mitose. Olha que interessante. Na verdade, não é nem a mitose. Aqui eu cito para você com ênfase em relação à intérfase. Se nós fôssemos estabelecer um parâmetro de tempo e divisão, perceba que o tempo propriamente dito, que eu coloquei para você nessa setinha, seria a mitose. Só que melhor representado poderia ser chamado de divisão celular, melhor do que mitose. Mas como a quantidade de DNA, imagina que aqui nós tenhamos uma quantidade 2N e aqui nós tenhamos uma quantidade, olha que interessante, 2N2, esse DNA permanece duplicado, então ele na verdade está na fase somática, fase G1. Na fase S, aumenta-se a quantidade desse DNA, esse DNA fica duplicado e em seguida ele sofre a divisão da mitose e reduz novamente para 2N a quantidade de DNA. Tudo bem? Pedro, mas e se fosse uma meiose? Porra, se fosse uma meiose, nós teríamos uma etapa a mais com a fase N. Ele, além daqui, nós teríamos depois uma segunda etapa que faz isso aqui, ó, até a fase N.
Belezinha? Seria uma meiose. Mas, nesse caso que eu representei para você, fase 1, fase S e fase G2 são muito bem caracterizadas dentro da intérfase, com um intervalo de tempo muito pequeno em relação à divisão celular quando comparada com a intérfase aí. Ok? Isto é a intérfase, a fase de preparação para a divisão celular, tão importante e que cai tanto aí em prova. Podemos avançar? Nesse ponto, a célula ela está robusta, a célula está grandona, toda tunada. A partir desse momento, a célula já pode iniciar o seu procedimento de divisão celular. Então eu vou começar com você a fase de mitose. Lembrando que o recado que eu coloquei aqui em cima, você já notou comigo, mas só enfatiza isso aí no seu material. Coloca assim, a intérfase ela é a fase mais demorada da divisão celular. A divisão celular ela tem duas etapas, uma preparatória e uma de divisão propriamente dita. A fase preparatória ela é muito mais duradoura e muito mais complexa do que a divisão propriamente dita, ok? Vamos então falar a respeito um pouquinho da mitose. Doutor, a mitose, ela nada mais é do que uma origem de células somáticas e germinativas originando novas células somáticas. Pedro, mas célula germinativa sofre mitose? Sim, acontece, por exemplo, com as ovogônias ou com as espermatogônias, sem problema nenhum. Imagine, se você tivesse uma quantidade limitada de ovogônia, por exemplo, menina ou mulher, nesse caso, você teria uma célula em que quando ela vai originar o ovócito 1, ela precisa, antes de originar o ovócito 1, originar várias ovogônias, porque senão ia acabar tudo, percebeu? Se bem que na prática da mulherada, isso acaba sim na fase ainda embrionária. Nós vamos ver isso já já, ok? Então lembra, essa análise de reconstituição é feita por mitose, enquanto essa daqui é a fase de meiose originando o gameta. Ok? Bem tranquilinho. Então, na mitose, a mitose ela pode acontecer tanto com célula somática quanto com célula germinativa. E também ela é importante em relação ao crescimento e à regeneração celular. Lembrando que regeneração é diferente de cicatrização. Regenerar é quando a arquitetura do tecido ela é recolocada e ela é reestabelecida com os mesmos tipos celulares. Agora, quando eu trabalho com cicatrização, o tecido ele é substituído por tecido conjuntivo e não mais se retorna a regeneração daquela estrutura ou aquela arquitetura propriamente dita que nós conhecemos, ok? Então isto vem a ser a mitose, seria esse o objetivo propriamente dito, crescimento celular e do indivíduo também. É por isso que os seres humanos eles crescem, eles sofrem muitas mitoses e as células aumentam o seu volume e também aumentam o seu número diante de vários órgãos e por aí vai. A mitose, como já era de se esperar, ela compreende várias fases. Onde eu quero chegar com você? Doutor, cuidado. Quando eu digo que a mitose tem muitas fases, eu estou querendo dizer que essas fases elas integram a mitose. Ou seja, a mitose é o nome de um procedimento constituído de várias etapas, subcapítulos, digamos assim, de um capítulo todo. Percebeu? Isso é de extrema importância porque muitas vezes você ouve falar isso daqui e acha que é um procedimento diferenciado da mitose. Muitas vezes as bancas fazem isso e não é. Então, constituem a mitose 4 etapas. Vamos para a primeira. Então, imagine, o ponto de partida nosso é uma célula robusta, uma célula grandona, cheia de DNA, cheia de ribossomo, cheia de proteína e também de vários outros tipos de molécula. Ela está toda grandona, ela está uma célula entumecida, ela está uma célula bem cheia, bem crescida. Doutor, então imagina assim, aqui na prófase 1, a célula ela começa a migração dos centríolos para os polos celulares. Em seguida, a membrana nuclear, a carioteca, ela é desfeita, ela é descaracterizada e aquele DNA presente no núcleo se envolve com várias outras estruturas que estavam no componente do citoplasma. Esse DNA, ele começa a se espiralizar, vale dizer, ele começa a se tornar cromossomo. A cromatina começa a se transformar em cromossomo e logo em seguida, esse cromossomo ele começa, olha que interessante, ele começa a se tornar cromossomo, porque o ponto máximo de observação, de caracterização de cromossomos não é na prófase, mas na metáfase. Você tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com isso. Lembrando que a prófase é uma etapa, é a primeira etapa da mitose e ela é marcada por todas essas características e também formação das fibras do fuso, doutor. Pedro, o que é a fibra do fuso? Cara, é um conjunto de actinas G
actinas globulares que começam a se filamentar em actina F, portanto começam a formar as fibras do fuso iniciais, ok? Então começa essa estruturação dessas fibras do fuso. Logo em seguida, caracteriza-se por microscopia uma segunda fase, que é a fase da metáfase. Doutor, a metáfase ela é a fase que mais cai em concurso. Aí você me diria, Pedro, por que a metáfase cai tanto? Doutor, é a fase que efetivamente nós observamos em microscopia óptica. É a fase que efetivamente a gente consegue detectar uma célula bonitinha em divisão. Aqui na microscopia, só a título de curiosidade laboratorial, utiliza-se um reagente chamado de colchicina. O que a colchicina faz? Ela inibe o crescimento de fibras de fuso. Portanto, a célula ela permanece na fase de metáfase inerte com a placa equatorial de cromossomos. Então você imagina assim, na metáfase, a célula quando ela é vista mais ou menos assim, ó. Os cromossomos eles aparecem todos literalmente em uma região central, que a microscopia deu uma nomenclatura de placa equatorial, local em que os cromossomos se encontram com seu grau máximo de condensação. E é a partir daí que nascem as fibras do fuso, elas crescem e se ligam em uma região do cromossomo chamado cinetocoro e em seguida rompem essas cromátides irmãs do cromossomo duplicado, que é a fase de anáfase, ok? Então só para ficar um pouco mais claro, lembrando, doutor, que seu material tá todo desenhadinho, tá com os esquemas e você precisa ver para entender melhor todo esse procedimento que eu estou citando para você. Então aqui forma-se uma placa equatorial com cromossomos linearizados em uma placa. Não há que se falar em cromossomos homólogos aqui, porque cromossomo homólogo você só tem em meiose e não em mitose, ok? E aí esses cromossomos, em tese, formam essa placa equatorial na fase de metáfase, perfeito. Na fase de anáfase, haverá encurtamento das fibras do fuso. Então imagina, aqui nós temos a parte de cima de um cromossomo e aqui a parte de baixo, imagina só. A fibra do fuso vem, se liga a vários tipos de proteínas adesivas que se tem nessa região do centrômero, que é o centro desse cromossomo, e em seguida ela encurta. Quando ela encurta, as duas cromátides que estão uma ao lado da outra se rompem e cada cromátide vai para uma célula. Ou seja, se nós temos uma célula que é 2N, ela está duplicada e ela também forma uma célula 2N, cada cromátide irmã indo para um lado da célula. Tudo isso acontecendo na fase de anáfase. Então é efetivamente nesta fase que haverá o encurtamento das fibras com separação das cromátides irmãs. Cromátides irmãs, perfeito? E para fechar, temos também a fase de telófase. Pedro, o que é a fase de telófase, doutor? Essa fase é uma fase em que ocorre a reestruturação da arquitetura celular. Forma-se novamente a região da carioteca, forma-se novamente as organelas, assim como a estruturação de todo o material genético dessa célula, inclusive descondensando-se com invaginação desta célula. É na telófase que você vai ver uma célulazinha mais ou menos assim, ó. A centrifugação, na verdade, há uma invaginação centrífuga dessa célula em que ela finalmente se desliga uma da outra a partir dessa região. Tudo isso com organização de filamentos intermediários quando a gente estuda com citoesqueleto. Beleza? Tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de mitose. Mitose a gente matou e não há o que a banca cobrar de você além dessa parada aqui. Lembrando que eu quero que você lembre, você visualize o seu material em relação às figuras de cada etapa dessas que eu conversei com você. Agora eu quero conversar um pouquinho a respeito da meiose. Vamos lá. Doutor, a meiose, ela também é um procedimento de divisão celular, mas a meiose ela é caracterizada por células germinativas, por originar células germinativas. Lembrando que é um procedimento que acontece, por exemplo, em nós humanos, quando as mulheres produzem os ovócitos 1, ovócitos 2 e também o óvulo, e nós homens, no caso, o espermatozoide. Perfeito? Lembrando que a meiose em mulheres só acontece, na verdade, o início da meiose se dá na fase embrionária e ela só finaliza a partir da ovulação da menstruação, beleza? Agora, em homens, a meiose ela só se inicia após a puberdade. Percebeu? São coisas diferentes o que acontece no homem e na mulher quando a gente trabalha, mas é claro, eu vou trazer isso com muita especificidade, muita claridade para você aí no seu material também. Belezinha? É o procedimento para a produção de gametas e, doutor, eu diria para você que esse é o ponto de maior importância. É efetivamente a meiose que pode
trazer um certo grau de variabilidade entre as pessoas. Quer ver? Hoje a gente já conhece, por biologia molecular, que existem várias fontes de variabilidade genética. Dentre elas, as translocações, dentre elas, mutações pontuais e várias outras estruturas. Inclusive, um procedimento que eu vou trabalhar com você aqui, que nós vamos chamar de crossing over, muito famoso na sua prova. Beleza? Então vamos falar a respeito das fases. Da mesma forma que a mitose, a meiose também tem fases a serem constituídas. E a primeira fase da meiose é chamada de meiose 1. E existe também, lá embaixo comigo, você vai ver que existe a meiose 2. Olha a meiose 1 como é que ela funciona, doutor. Na meiose 1 fala-se em cromossomos homólogos. Pedro, o que é um cromossomo homólogo? Cromossomo vizinho. Na meiose 1, nós vamos ver que há formação de cromossomos vizinhos um do outro. Portanto, uma célula 2N, nós vamos ver que ela vai originar uma célula N. Na verdade, 2N2 vai originar uma célula N2, que em seguida vai originar uma célula N. Perfeito? Então, esse procedimento típico de meiose, eu quero que você caracterize aí no seu caderno. Então, vamos lá. Se na meiose 1 fala-se em cromossomos homólogos, há que se falar em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E quando a gente trabalha com a meiose 2, mesma coisa. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Muito típico, muito fácil até aqui. Quando eu trabalho com você com a prófase 1, doutor, as etapas da prófase 1 é muito parecido com essas etapas que eu falei com você a respeito da mitose, com uma diferença. Na prófase 1, de fato, a célula descaracteriza a sua carioteca, esses centríolos começam a migrar para os polos. Detalhe, né? Se eu falo de centríolo, eu não estou falando, obviamente, de célula animal. Desculpa, de célula vegetal. Célula vegetal não tem centríolo, doutor. Cuidado, beleza? Ai, Pedro, mas como que a célula vegetal então se divide? Por divisão lamelar, lamela média. Tanto que eu trabalhei com você lá em biologia celular mais ou menos como é que funciona isso. Ok? Aqui, quando eu trabalho com a meiose 1, o que eu quero te trazer? A prófase 1, de novo, ela é caracterizada de uma maneira muito semelhante com a mitose propriamente dita. O meu problema está na metáfase 1. Sabe por quê, doutor? Na minha metáfase 1, o que acontece? Pedro, tem formação de placa equatorial, tudo bonitinho? Doutor, é claro que tem, só que enquanto lá na mitose a placa equatorial é de apenas um cromossomo, aqui na meiose, lá na mitose, nós temos uma fileira. Na meiose, os cromossomos eles ficam homólogos, ou seja, eles ficam vizinhos um do outro. Se eles ficam vizinhos, quando as fibras do fuso se ligar a eles, não haverá quebra de cromátide. Concorda comigo? Não haverá quebra de cromátide, e sim separação de cada um para uma célula. Percebeu? Se aqui eu tinha 46 cromossomos, as células filhas permanecerão com esse cromossomo duplicado, mas cada uma com 23 cromossomos apenas duplicados. Depois, na segunda divisão, que é a meiose 2, há que se falar em desduplicação, digamos assim, em separação agora daí embaixo das cromátides irmãs. Percebeu? Na meiose 1, há separação de cromossomos homólogos, enquanto na meiose 2, há separação de cromátides irmãs, igual acontece lá na mitose, aqui embaixo. Perfeito? Então vamos lembrar o seguinte, a meiose 1, como é ela quem separa duas células com menos cromossomos duplicados, ou seja, de 46 para 23, disse, hoje a prova gosta muito de falar, que a meiose 1 ela é reducional e ela é representada dessa forma, com R como exclamação. A meiose 1 é reducional, enquanto a meiose 2 ela é equacional. Pedro, por que equacional? Porque ela de 23 origina células com 23 mesmo. Pedro, mas como isso é possível? Calma, filha, a gente vai trabalhar. Então, estamos ainda aqui na prófase 1. Se na prófase 1 a formação dessa estrutura junto com a metáfase, com essa placa de cromossomos lado a lado, cromossomos homólogos, na fase de metáfase 1, esses cromossomos homólogos se separam, originando cada célula originando duas células filhas de 23 cromossomos. Na anáfase 1 é a mesma coisa, né? Na anáfase 1 é o que efetivamente ocorre com essa separação. É na anáfase 1 que acontece essa separação na prática. E por fim, a telófase, existe essa invaginação com formação de duas células filhas, que lá na gametogênese você vai chamar depois de espermatócito primário, espermatócito secundário, depois nós vamos ver isso dentro de êmbrio, ok? Tranquilão. Então essas 4 fases são muito bem caracterizadas. O meu problema está aqui. Agora eu preciso quebrar a prófase 1.
Pedro, por quê? Porque a prova ela exige de você só detalhes a respeito dessa aqui. Vamos lá? Doutor, na prófase 1, acontece 5 etapas dentro da prófase 1. Pedro, como assim? Eu já não estou gostando desses nomes, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tudo bem, familiarize-se já com eles e vamos falar das 5 subetapas da prófase. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Pedro, o que eu tenho que saber? Cara, de maneira genérica, são coisas muito fáceis, eu coloquei no seu material os detalhes. A banca ela não gosta de cobrar muito detalhes acerca dessas fases, a não ser de 2, que é o zigóteno e o paquíteno. Pedro, por quê? A célula, eu falei para você que a meiose ela é um tipo de divisão celular em que aumenta a variabilidade genética. E o que gera esta variabilidade genética é a troca de material genético entre os cromossomos vizinhos, entre os cromossomos homólogos. Então você imagina o seguinte, doutor, eu tenho um cromossomo bonitão aqui e outro cromossomo bonitão aqui. Meu amigo, chega uma hora que um cromossomo troca pedaço um com o outro. Pedro, é assim mesmo que funciona? É exatamente assim. É claro que o complexo bioquímico ele é muito mais peculiar. Eu não entro aqui nos detalhes bioquímicos, mas lembre-se o seguinte: leptóteno, início da condensação do DNA com migração de centríolo. Zigóteno, porra, na fase de zigóteno já existe uma formação de sobreposição de cromátides de cromossomos homólogos. Ou seja, um cromossomo homólogo e outro começam a sobrepor as partes que eles vão trocar. Quando ele sobrepõe essa parte que ele vai trocar, há a formação de uma estrutura que a literatura cita de quiasma. Isso é um quiasma. E em seguida, na fase de paquíteno, é o que efetivamente acontece do entrelaçamento entre cromossomos e troca efetiva do material genético. Doutor, olha o que eu vou dizer. É na fase de paquíteno que ocorre o crossing over propriamente dito, beleza? Enquanto o zigóteno apresenta as quiasmas, ou seja, as sobreposições de cromossomo, a troca efetiva acontece na fase de paquíteno, e isto já foi cobrado em prova. Diplóteno. Na fase de diplóteno nós temos afastamento dos cromossomos homólogos e na fase propriamente dita de diacinese é a fase em que praticamente está terminado a fase de espiralização do DNA. Diacinese significa cinese vem de divisão, dia vem de estruturas homólogas. Nesse caso, a divisão das estruturas homólogas, eles efetivamente se afastam, ok? Essa classificação sempre leva em conta a questão dos cromossomos propriamente ditos. Belezinha? Guardamos então. Pedro, mas e a metáfase 1? Você detalhou muito bem a prófase 1. Você não vai fazer isso com a metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1? Não, porque ela é muito mais simples, ok? A metáfase 1, formação de placa equatorial com cromossomos homólogos. A anáfase 1, separação de cromossomos homólogos. E telófase 1, formação de 2 células filhas a partir de invaginação centrífuga também. Belezinha? Nesse caso centrípeta, né? Centrífuga não. Por fim, finalizamos então a meiose 1. Vamos entender agora um pouquinho a respeito da meiose 2. E doutor, aqui a minha vida se facilita por demais. Se enquanto a meiose 1 ela é reducional, a meiose 2 ela é equacional. Se eu tenho uma célula com 23 cromossomos duplicados, ela origina 23 cromossomos desduplicados, portanto gametas propriamente ditos, doutor. Então, se nós fôssemos fazer um resumão do que acontece na meiose 1 e na meiose 2, a célula ela está normal, ela fica enorme depois da intérfase com 2N2, meiose 1, olha o que acontece na meiose 1, ela fica só N2, e na meiose 2 ela fica como? Só com N. Perfeito? Então olha que interessante, duplicou, separou, desduplicou e originou o gameta propriamente dito. Ok? Isto vem a ser a meiose. A meiose 2 ela é idêntica à mitose, só que na meiose 2 não há que se falar em cromossomo homólogo. Na meiose 2, na metáfase, forma-se uma placa equatorial desse jeitinho mesmo, só que só com 23 cromossomos, ok? E aí sim, igualzinho à mitose, separação de cromátides irmãs e toda aquela estruturação de arquitetura que nós havíamos conversado. Então, doutor, assim há que se falar em ciclo e divisão celular. A prova, quando ela cobrar de você, ela vai cobrar justamente essas peculiaridades. E o que eu fiz com você foi facilitar a sua vida em relação ao material. Você vai olhar esse material em casa, vai complementar com essas informações da aula, porque eu tenho certeza, doutor, questão de ciclo celular é questão para gabaritar e você vai conseguir.